Muito bem, continuamos aqui nossa aula de mecânica do solos 1. Nós vamos para a nossa segunda aula do nosso primeiro dia. E vamos falar sobre granulometria de solos, que nada mais é do que determinar as porcentagens e a predominância de um tipo de solo em uma determinada jazida, em uma determinada localização de interesse. Ou seja, um bairro novo, ou seja, a cada 2, 3 quilômetros, a 005 de 93, ela fala 60 quilos, acho que é 60 quilos a cada 6 quilômetros, que é a investigação para a rodovia, ou a cada 10 quilômetros, 60 quilos a cada X quilômetros. E aí, uma dessas investigações, das caracterizações que você tem que fazer para a rodovia, é determinar o que você está falando ali, que tipo de solo que nós estamos conversando. Não dá, num trabalho de uma rodovia, em que você vai fazer lá 200, 300 quilômetros de rodovia, que você vai gastar se não for na casa de bi de reais, não dá para você chutar o tipo de solo por conta de não fazer um ensaio de laboratório, né? Agora estamos falando de obras que a vultuosidade de dinheiro é muito grande, né? Se tudo for feito corretamente, você tem que fazer essas análises de solos periódicas ao evoluir da construção da rodovia, tá? Então, um desses ensaios é a granulometria, é essa caracterização. Vou passar para vocês o vídeo da granulometria e a gente debate ele, eu faço algumas considerações. Muita coisa eu falo no vídeo, né? Eu fico com medo de ficar sendo redundante. Fala aqui, depois eu vou falar lá. E eu não fico me assistindo, né, gente? Vocês imaginam que decepcionante olhar para... Peraí, parará com estrela. Eu não gosto de ficar vendo as coisas que eu gravei, então eu vejo junto com vocês, vou ser bem sincero. Vamos lá, dividir. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação da... Eu voltei para ver se sincroniza a fala com o som, o mexer da boca com o som. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação da granulometria dos solos. Granulometria por processo de peneiramento, tá? E o solo que vocês viram na primeira prática, aquele solo residual, solo natural aqui, ele é passado por um processo, né? Ele é peneirado, ele é limpo, ele é... Gente, eu tenho toque. Espera aí que esse negócio da voz tá... O áudio tá diferente da mexida de boca, tá me matando aqui. É lavado. E aí, a gente... Que saco. Chega em algo... Gente, eu não sei o que fazer. Vai assim mesmo. Não sei o que fazer. Granulometria dos solos. Granulometria por processo de peneiramento, tá? E o solo que vocês viram na primeira prática, aquele solo residual, solo natural aqui, ele é passado por um processo, né? Ele é peneirado, ele é limpo, ele é lavado, e aí a gente chega em algo com esta textura. É separada essa textura, onde eu tenho, eu não sei qual é a possibilidade, ó, à medida que eu vou agitando, vai ficando uma partezinha mais grossa em cima e uma mais fina embaixo, né? Normal, natural. Desse solo, faz-se o seguinte processo. Pega uma peneira, a peneira de 2 milímetros de malha,
que é a peneira Mesh 10, né? Ela tem a nomenclatura americana, que é por número, que é a quantidade de aberturas que tem dentro de uma polegada quadrada, e a abertura de malha de 2 milímetros. Então, vamos trabalhar com a BNT, que é 2 milímetros. Na peneira 2 milímetros, que é justamente essa, aqui não é possível, não sei se vai ser possível, se não atrapalha aqui o câmera, é a peneira de 2 milímetros, e nessa peneira de 2 milímetros nós passamos o solo nela. Parte do solo passou daquele solo, parte ficou retida. Então, esta foi a parte retida na peneira de 2 milímetros, certo? O que fica retido na peneira de 2 milímetros a gente chama de granulometria de grosso ou grossos, tá? E o que passa por essa peneira, que é este cara aqui, a gente chama de granulometria de finos. Então, nós vamos separar a nossa prática de granulometria em 2 pedaços. Granulometria de grossos, granulometria de finos. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma balança de precisão de 1/100 de grama, por causa das quantidades que eu estou trabalhando com a balança de precisão de 1/100 de grama, tá? Eu preciso de um agitador, né, para peneiras, tá? Ah, não tem, na prática não tem um agitador, dá para agitar na mão. O mais importante aqui é a balança com a determinada precisão, a peneira e a série normal de peneiras que nós temos aqui. De cima para baixo, né, a saber, né, nós temos aqui a 50 milímetros, 37,5, 25 milímetros, 19, 12,7, 9,5, 4,75 e 2. 2 milímetros, exatamente a peneira, a mesma malha que nós temos aqui. Então, assim que eu colocar o grosso lá, é óbvio, eu espero que a maior parte dele nada passe da 2 milímetros, porque se ela não passou aqui, provavelmente não passará lá. Se existir algum material pueril, para isso, nós colocamos o fundo na série de peneiras, tá? E eu também tenho uma tampa. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é determinar qual é a massa do solo grosso que nós temos, tá? Para determinar qual é a massa do peneiramento grosso, né, retido aqui nessa peneira 10, número 10, né, 2 milímetros, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma balança, uma bandeja metálica, na qual tem uma massa aproximada aqui de 365 gramas, mas eu vou usar o recurso da tara para não ter que subtrair, né? Essa máquina aqui, essa balança costuma demorar um pouquinho, a gente tem que aguardar até ela zerar. Pronto, zerou. Então agora automaticamente a balança já subtraiu a massa da bandeja metálica, do recipiente metálico. Onde nós temos aqui 215 gramas, 215,41 gramas. Tem que esperar ela estabilizar, 215,41 gramas. Agora, nós vamos levar esses 215,41 gramas para o nosso jogo, a nossa série de peneiras, né? Jogo de peneiras ou série de peneiras, como queira. Colocamos aqui. Quando eu tenho essa granulometria mais alta, eu não preciso agitar, né? Normalmente ela já consegue descer, mas como a prática reza que é necessário agitar, então nós vamos fechar o jogo de peneiras e ligar o nosso agitador mecânico, tá? Fecha aqui, deixa eu apertar essa rosca, vou programar ele para 1 minuto, tá certo? E aí a gente coloca aqui para agitar. Nós temos aqui o agitador, já programado a frequência da vibração. Eu estou colocando uma vibração média alta e iniciando essa vibração. Bom, vamos lá. Vamos ver o que resultou esse peneiramento, né? Então, agora, o que consiste é determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, tá?
E para determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, nós temos que levar para a balança. A balança está tarada, eu já tenho um recipiente, que a balança já entende qual que é a massa dele. Então agora basta eu levar isso até lá, né? Primeira peneira, ela tem uma malha muito grande, nós não estamos trabalhando com granulometria desse parâmetro, então, obviamente, na primeira peneira, a gente já anota que a retenção é 0 gramas. Na segunda peneira, 37,5 milímetros, também a retenção é nula. Tem duas pedrinhas aqui dentro, mas elas pararam sem dever parar. Ó, retenção nula. Isso vai acontecer com as demais. 25 milímetros. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu chegar aí perto. Neste canto inferior, ó, ficaram paradas algumas pedrinhas aí, vamos dizer, né? Alguns grãos. Possível? Por que isso aconteceu? Porque ela ficou nessa borda, né? Ela não deveria estar aqui. Veja que a granulometria dela é muito menor do que a malha da peneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar ela para o jogo de peneiras, porque ela não deveria estar aqui. Isso foi um acidente, né? Então, mais uma vez, na peneira de 1 polegada, 25 milímetros, nada retido. Idem acontece, eu não vou aí de novo, mas a mesma coisa acontece com a 19 milímetros. Também ficou retida porque ficou nos cantos, bem menor do que a malha. A peneira agora 12,7. 12,7 já segurou. 12,7 tem um pedacinho ou dois pedacinhos que foram seguros ou retidos na 12,7, que equivale a 2,04 gramas. Então, 2,04 gramas retidos nessa peneira de malha 12,7. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Agora a gente já começa a ter retenção, né? Quando começa em uma, normalmente tem nas demais. Agora na 9,5 milímetros, 8,71 gramas. Ah, 4,75 milímetros. 94. Opa. Essa daqui ficou presa. 94,87 gramas. gramas. E agora na número 10, né, a de 2 milímetros. Opa, na de cá. Cento e 107,31 gramas. 107,31 gramas. Vamos ver se passou alguma coisa para o fundo. Espera-se que se passou seja irrisório, mas vamos olhar. Tem alguns grãozinhos que vão formar aí 0,72 gramas. Então, fundo 0,72 gramas. Eu não somei e não vou fazer isso agora. No final da aula a gente vai montar um quadro, né, com a parte algébrica dessa prática, mas pode acontecer e deve acontecer na hora da gente somar todos os pesos retidos das peneiras, 2,04, 8,71 e assim sucessivamente, talvez não dê os 215,41 gramas. Porque no meio desse processo cai algo ali, cai algo aqui, como nós estamos falando de uma balança
com precisão de 1/100º de grama, pode sim haver diferença. Mas essas diferenças serão na ordem menores, inferiores à ordem de 5%, muito inferiores à ordem de 5%, chegando a não atingir 0,5% de diferença. Outra coisa, como a balança é muito sensível, eu falando, às vezes ela mesmo causa vibrações e diferenças ali em décimos ou centésimos de grama. E isso pode também incorrer ou acarretar em diferenças lá no final. Procedimento agora é fazer o peneiramento dos finos. Para o peneiramento dos finos, eu vou vou colocar o conjunto de peneiras finas, está lá atrás, consegue ver? Vou pegar aquelas peneiras, vou colocar aqui no meu agitador, no meu peneirador, passo para vocês a ordem das peneiras e nós vamos colocar o outro solo para peneirar, ok? Com as peneiras aqui, o jogo de peneiras colocado no agitador, vou passar para vocês quais são as malhas ou as aberturas, né? Da maior para menor, eu tenho aqui a 1,18 milímetros, estou falando tudo da BNT, tá? 1,18 milímetros, 0,59 milímetros, 0,42 milímetros, 0,18 milímetros, 0,15 milímetros e 0,075 milímetros. Tá? Tá ali, então, o jogo de peneiras para fazer o granulometria de finos, desse mesmo solo que eu havia apresentado, onde naquela balança, naquela peneira 10, né, de 2 milímetros, havia parado aquele grosso, e o que passou, essa nós estamos na menor peneira, ó, na abertura de 0,075 milímetros, ou 75 micra. O que nós temos aqui é esta quantidade de solo. Tá? No olho aqui dá para perceber que nós temos nessa amostra de solo, nós temos mais solo que entra no peneiramento fino do que o peneiramento grosso. E isso nós vamos olhar agora, tirando a prova real. A balança é a mesma, o recipiente metálico, a bandeja metálica é a mesma, tanto é que a balança já está zerada, ela já está tarada. Então, vamos ver o que eu tenho aqui de massa desse solo. Aproximadamente 407,93. 407,93, tá? O que eu vou fazer? Eu vou retirar uma pequena quantidade aqui. Esse solo foi seco na estufa, né? Qual que foi o processo? Vamos lá. O processo foi a retirada do solo, quartejamento, que é a divisão dele, né? Em frações ou proporções iguais. Retiramos esse solo, levamos ele para a estufa e passamos ele pela peneira 2 milímetros, a peneira número 10. Separamos o grosso e o fino. Esse solo, teoricamente, ele deveria ter umidade igual a 0. Mas nós estamos aqui na face da Terra, onde tem umidade no ar, né? Então, desse processo ter sido feito ontem, então nós já preparamos o laboratório ontem, porque ela fica 24 horas na estufa. Do tempo que ela ficou na estufa, que ela saiu da estufa, ela pegou umidade, o tempo da gente fazer essa gravação. Então, o que eu quero saber é o quanto ela absorveu de umidade de hoje de manhã, quando ela estava fora da estufa, ao ar livre, tá? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade aqui. Tem uma quantidade exata? Não, não tem. Pegar uma pequena quantidade, que sobrar é o que nós vamos para o traço. É importante eu saber agora essa quantidade? Não, eu só vou separá-la e depois a gente retira a umidade dela. Não vou apresentar dentro desta aula, desta prática, o teor de umidade, uma vez que nós temos uma prática somente para teor de umidade de solos. Nessa prática de teor de umidade de solos, eu faço os pontos da própria prática e trago para vocês a cápsula que foi guardada, agora tampada para evitar contato com o ambiente, e a gente retoma o que foi feito aqui, tá? Então, agora ficou 363,38 gramas. 363,38 gramas. E de maneira análoga, vamos levar esse cara para a peneira. Para o jogo conjunto de peneiras, como que é?
Pronto, fechamos as borboletas aqui. Paciência. Agora vamos agitar novamente 1 minuto, tá? Vou aumentar um pouquinho a vibração. E 1 minuto vibrando. Beleza. Tempo estourou aí. Até a borboleta aqui afrouxou por causa da vibração, né? Eu coloquei ela num ritmo mais intenso, mas isso não é problema não. Vibrou o que havia para vibrar, né? Agora, aquele mesmo processo, vamos de maneira mais rápida, peneira por peneira. O que ela, cada uma delas, reteve? 1,18 milímetros. Aqui eu vou precisar de um pincel para trabalhar aqui. Oito ponto 76 gramas. Vinte e 26,03 gramas. A peneira de 0,59. 26,03. Trinta e um ponto 31,68 na 0,42. Duzentos e 68,03. 268,03. Isso foi na peneira 0,18. Ou 18 micra. Agora na 0,15. A 0,15, 12,14 gramas. Por fim, a 0,074, onde espera-se que toda a quantidade esteja retida nela, né? Tudo que passou pelas outras esteja retida nela. Deixa eu pôr de cá para não atrapalhar a filmagem. 15,24 gramas. 15,24 gramas. E o fundo? Bom, né? Pode ter uma parte pueril, né? Por mais que foi lavado, né, gente? Esse solo, antes de ir para a estufa, ele foi lavado, tá? Para tirar toda a parte pueril. Mas ainda assim, sobra um vestígio, um talco aqui, que dá 0,31 gramas. Nós vamos chamar isso de fundo, né? 0,31 gramas no fundo. Beleza. Com esses resultados agora,
nós vamos admitir os percentuais, calcular os percentuais individuais e os percentuais acumulados. Através deles, nós vamos traçar um gráfico, né? Lembrando que o eixo aí das abscissas, né? O eixo X aí, onde é o eixo das malhas, ele tem que ser em escala logarítmica. Então, vocês vão acompanhar, agora nós vamos fazer uma passagem aqui, vocês vão acompanhar aí no slide como é que ficou o preenchimento dessa tabela e, consequentemente, como é que ficou forjado o nosso gráfico. E, através dele, a gente faz as considerações para saber qual é a predominância ou a granulometria predominante desse solo. Beleza? Nos vemos aí no gráfico. Bom, com os dados coletados, né, as massas retiradas aí de cada uma das peneiras, nós temos aqui a nossa tabelinha, o nosso gráfico, né? Para cada uma das peneiras, começando da maior malha ou maior abertura, que é a 50,8, para a menor abertura, que é a 0,075. Ficou aí, quando eu arredondei aí para duas casas decimais, por algum motivo ficou só 0,07, mas é a 0,075, tá? E aí, então, de maneira bem rápida, porque nós estamos falando as massas de cada uma delas, a segunda coluna é a respectiva massa que ficou retida. Lembrando que a separação de 2 milímetros de abertura de peneira para cima, estamos falando aí de peneiramento de material grosso, de areia grossa. De 2 milímetros para baixo, nós estamos falando de peneiramento de material fino, ainda areia, mas areia fina. Então, foi calculado aí a terceira coluna, é o percentual retido de amostra total. Nada mais é do que a divisão do peso retido pelo peso total, ou pela massa total, vezes 100. Então, nós temos aí os percentuais, eu não vou ler um por um, mas temos nossos percentuais, somando lá no final 100%, né? Só um exemplo, se eu pegar a peneira de abertura 2 milímetros, ficou retido uma massa de 107,31, num total de 574,81. Está lá no final da coluna peso. Se você dividir 107,31 por 574,81, você vai achar aí 18,67% na peneira de abertura 2. O percentual da amostra parcial refere-se ao peneiramento apenas de fino. E aí nós temos o total de finos, 361,88 gramas, não é? A diferença entre 574,81 e 361,88 é o peneiramento de grosso, ok? E aí, da mesma forma, pega aí o percentual, a massa retida, por exemplo, na peneira 018, 268,03 gramas. Divide isso por 361,88, você vai achar um percentual de 74,07 em relação apenas aos finos, tá? Próxima coluna é a coluna dos valores acumulados. Então, eu tenho acumulação entre o que foi retido. Se você somar aí os percentuais de amostra total, a coluna de baixo com a coluna de cima, você vai ter o percentual acumulado. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Pode ver aí que 0,35 na linha da peneira 12,7, abertura de 12,7 milímetros. É 0,35 o percentual acumulado nela e na de cima 0. Então, 0 mais 0,35, 0,35. Se você somar na de baixo, na peneira 9,52, ficou retido um percentual de 1,52 do total da amostra. Se você somar com 0,35, você vai ter exatamente 1,87. E assim sucessivamente, e como era de se esperar, para a peneira 0,075, ficou retido 100% da amostra. E, de maneira antagônica, se eu quiser saber o material que passou, o material passante, ele é exatamente o contrário do material retido. É só pegar 100% e subtrair do percentual acumulado. Por isso que nas 4 primeiras linhas, nós temos que o percentual passante é igual a 100%, ou seja, nada parou nessas malhas ou nessas aberturas, tá? E aí, eu coloquei aí no final da planilha ainda, nos dados da amostra, eu coloquei aí o inicial
do material grosso e o inicial do material fino. A diferença entre 363 e 38, que é o inicial do fino, e 361,88 é a perda no processo. É um material siltoso que foi para o fundo das peneiras ou que se dispersou no ar no momento da pesagem. Essa tabela, então, me gera o próximo slide, que é a distribuição granulométrica, que é nosso gráfico, tá? Notem aí que nós temos um gráfico em escala logarítmica, ok? É um gráfico em escala logarítmica. Então, o eixo X, ou o eixo das abscissas, que correspondem às malhas ou às aberturas da peneira, estão em escala logarítmica. E escala algébrica, o eixo Y, o eixo das ordenadas, em ordem inversa, começando do menor valor em cima para o maior valor embaixo, ou o maior valor perto da origem do sistema e o menor valor no ponto extremo do gráfico. Eu fiz questão aí, na hora de criar esse gráfico, de colocar em cada um dos pontos que vocês veem umas bolinhas ao longo da linha, a malha da peneira em que a amostra ou a quantidade, o percentual de amostra ficou retido, tá? Dá para fazer o gráfico invertido, baseado aonde? Baseado no percentual acumulado passante, mas os dois nos dá a mesma analogia. E da onde, para finalizar, depois há de se discutir em pavimentação, na própria aula prática, que tipo, então, de distribuição granulométrica que nós estamos observando? É uma distribuição a granulometria densa? É uma contínua? É uma granulometria aberta? Quais delas esse material se encaixa? E aonde esses tipos de granulometria são influentes na área, na prática dos cálculos ou da execução da engenharia civil? Ok? Isso é uma discussão para a teoria e para a aula prática propriamente dita. Com esse resultado e com essa análise, encerramos aqui a nossa prática número 2, que é a determinação da granulometria dos solos. Um abraço. Muito bem, muito bem, muito bem. Findada aí a granulometria, né? Vocês viram que a separação... Vocês viram que a separação do solo se provou ser um solo arenoso, mas um arenoso muito fino, né? Nós provamos ser um solo arenoso fino. E a gente teve ali uma granulometria aberta. Deixa eu abrir esse gráfico aqui, só para mostrar um detalhe rápido para vocês, porque a gente precisa passar para a próxima prática. Só um segundo. Se eu vou mexer no computador enquanto está passando o vídeo, ele começa a travar. Então, mecânica dos solos. Slides. Granulometria. Observe a minha tela aqui. Pronto. Aqui, os dados da... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu melhorar a visualização de vocês ainda. Pronto. Aqui, o que vocês veem é a tabelinha lá, né? Fui pegando as massas, colocando aqui, né? Vocês já perceberam. E aí foi anotando e a gente chegou e somou. Total deu 574,81. O resto é perda, tá? Perda não, fundo, né? Perda e fundo. Então, até aqui, igual eu falei para vocês, até aqui eu tenho areia. O resto, eu teria que usar a lei de Stokes, né?
que é o princípio da separação de solos por sedimentação. Leite-Stokes correlaciona o diâmetro do solo com a velocidade com que ele se dispersa num líquido com a viscosidade conhecida. Não é o nosso caso. Então, nós temos aqui o peneiramento, aqui em peso, em massa, tá? Gramas. E aqui o percentual da amostra total. Se você pegar 2,04, dividir por 578 e multiplicar por 100, você vai ter isso daqui, 0,35%. Tá? Aqui, a relação com a amostra parcial. O que é a amostra parcial? Relacionando só com o total de finos. Então, se eu pegar aqui 8,76 e dividir por 361,88 e multiplicar por 100, vamos chegar nisso daqui. Agora, se a gente pegar 8,76, dividir por 574 e multiplicar por 100, nós vamos chegar em 1,52. Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Mas o gráfico é gerado do percentual em função do percentual total, que vai me gerar o percentual acumulado, que nada mais é do que a somatória de tudo que está para cima. Então, ó, nessa primeira linha, eu somei o que está nessa linha e para cima. Para cima não tem nada, então é a própria linha. Nessa segunda, é a somatória da segunda com a primeira da percentual da amostra total. A terceira é a somatória da terceira, da segunda e da primeira. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esse 1,87, 1,87 é a somatória de tudo que está para cima. 1,52 com 0,35. O resto é zero, né? Então, 1,87. Vindo a terminar em 100. Então, aqui eu vindo a terminar em 100. Então, esse percentual acumulado aqui nos dá dois índices muito importantes, principalmente em materiais de construção civil, que é o diâmetro máximo característico, o DMC, são três, na verdade, né? O diâmetro máximo característico nos dá o módulo de finura, isso para solo também é importante, e me dá o D10, né? Que é o percentual aonde só 10% fica retido, 90% passa. Então, só relembrando, diâmetro máximo característico é aquela peneira, aquela malha, onde 5% ou menos do material ficou retido. Então, se a gente olhar o acumulado aqui, é 0, é menos de 5, tá ok? Menos de 5, menos de 5, menos de 5. 0,35 é menos de 5, 1,87 é menos de 5, 18,37 passou de 5. Então, quer dizer que o DMC dessa amostra, o diâmetro máximo característico que eu tenho, é 9,52 milímetros. Por quê? Porque pode ter... Por que essa tolerância de 5%? O diâmetro máximo deveria ser a primeira peneira que parou o material mais grosso, né? Porque se vocês pegarem, a peneira ela está indo ao contrário, ela está indo da mais grossa para mais fina. Então, o diâmetro máximo, a gente está falando de material mais grosso. Então, material mais grosso, a gente podia ter falado que era o quê? O 12,7. Parou o material no 12,7. Mas isso tem que ter essa tolerância de 5%, porque às vezes é um flagelozinho, é um corpo estranho ali. 5% não, a gente já consegue falar que é parte representativa desse solo. O módulo de finura nada mais é do que a somatória dos percentuais acumulados antes do fundo e somado e divididos por 100. Então, você vai somar 0,35, 1,87, 18,37, 34, parará, 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 e dividir por 100. E o D10 nada mais é do que observar qual é também, tudo aqui no acumulado, tá? Tudo no retido acumulado. Qual é a malha ou abertura da peneira
que apenas 10% do acumulado ficou retido, ou seja, o resto passou. Então, 10% ficou retido, o resto é passante. Aonde 10% ficou retido? Não, isso. Onde 10% ficou retido? Aqui nós não temos, nesse gráfico D10, a gente tinha que fazer por interpolação. Aqui seria mais ou menos aqui, né? O D10, ó, agora eu já estou mostrando o gráfico para vocês, não a tabela, que fica mais fácil de enxergar. O D10, então, seria a abertura da malha, né? Em que aproximadamente 90% tenha sido retido, só 10 passou. Então, está entre a abertura 0,42 e a abertura 0,18, né? Então, é uma amostra, como é uma granulometria aberta, já vou explicar que é uma granulometria aberta, é difícil de determinar esse D10, né? Esse D10 ele é um índice para granulometrias mais constantes, mais densas, né? E o que é isso? Veja vocês. A gente começou com as peneiras, esse gráfico é interessante ler ele, ó, sempre da esquerda para a direita, tá? A gente começou da peneira de 50,8, 38,10, ó, e olha aqui o percentual que ficou retido. 0, então não para nada aqui, não para nada aqui, não para nada, não para nada aqui, para quase nada. No 9,52, aqui a escala está 1, 2, 3, 4, 5, então está de 2 em 2%. Aqui parou aproximadamente 2%. Se a gente voltar no gráfico, 2,42. Não, nós estamos na 9,52. Isso, 1,87. 1,87. Acumulado, né? 1,87, quase os 2% que eu havia dito. E aí o que acontece? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, até a sexta peneira para parar quase nada. Aí, depois, tem uma peneira que para 20%, já é, né? Quer dizer, se aqui é 2 e aqui é... Essa daqui está com 18. Vamos falar que ela está no 18. Se a gente pegar a linha aqui, vai dar a linha no 18. Então, quer dizer que entre essa e essa, parou 16% da amostra. Se aqui é 18, aqui nós vamos falar que essa próxima peneira está perto de 36. Então, entre essa e essa parou mais 18%. Então, dá 9,52 a 4,76, 16%, aqui 18%. Aqui já vai aumentando, ó, já numa escala menos exacerbada. Então, daqui, nós estamos no 38, para o 0,59, que nós estamos no 44, nós estamos falando que teve um acréscimo de 6%. E aí, aumenta-se pouco, de repente, nessa outra peneira se retém muito. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos vendo uma amostra que ela é totalmente aberta. Uma amostra densa é uma amostra que essa curva tenderia a ser uma reta. Seria algo desse tipo assim, ó. Por quê? Pararia um pouquinho. Se a gente tem 10 peneiras, o que eu estou querendo dizer? Uma granulometria densa, se a gente tem 10 peneiras, é algo próximo assim. Na primeira peneira fica retido 10%, a segunda peneira mais 10, a terceira mais 10, a quarta mais 10, a quinta mais 10, a sexta mais 10. E aí a leitura ficaria assim, né? 0, 10, 20, 30, 40 do percentual retido acumulado. E aqui a nossa leitura não é essa, é 0,0000002, 16, 30 e tantos, e aí vai. Então, nós temos nada uniforme aqui, nada uniforme. Vocês já podem começar a tentar perceber que quando a gente quer descartar, vou parar aqui. Gente, quando eu quero ter um esqueleto mineral mais fechado, eu preciso ter uma densidade grande na granulometria. O que eu estou querendo dizer?
Imagina se eu tenho só bolinhas de gude de diâmetro de 3 centímetros. Se eu encher um copo com ela, vai ficar cheio de vazios dentro dessas bolinhas. Eu vou conseguir colocar uma quantidade boa de água aqui. Vamos fazer esse teste. Enche esse copo com bolinha de gude com diâmetro de 3 centímetros. 3 centímetros. Encho. E aí eu vou colocar água nele. Depois eu tiro essa água e meço. Aí agora, nesse segundo ensaio, eu vou ter bola de gude de 3 centímetros e vou ter bola de gude de 1 centímetro. E aí eu vou encher com os dois. Vou colocar mais água e depois eu vou encher de água nos vazios e vou apartar. Depois eu vou ter uns 5 tipos de bola de gude. Eu vou ter uma com 3 centímetros, uma com 1, uma com 0,5, uma com 0,2, e vou encher isso daqui de bolinha de gude, rasar e pôr água. Qual dos 3 copos vai ter mais água? O primeiro, o segundo ou o terceiro que vai ter tirado mais água dele? O primeiro, claro, né? Porque quanto maior as partículas, menor a superfície específica. Se menor a superfície específica, maior o vazio entre elas. Então, um solo com granulometria aberta, que não é o caso, ou contínua é uma granulometria só. Esse não tem só uma granulometria, ela tem várias, só que não são uniformes, então é aberta. Pula, tem algumas partes que pulam, não parou nada naquela peneira, por isso que é aberta. Fazem que eu tenha um solo que, para ele se rearranjar, precisa de muita carga. E então eu tenho um solo que, para se conformar, ele demora algum tempo. Então, nós estamos falando de um tipo de solo que não vai ter só um tipo de recalque. Muito provavelmente, esse solo avance não só no recalque imediato, mas como no recalque primário e no recalque secundário, que é logaritmo. Por quê? Por conta desse arranjo do solo. Por conta da finura dele, que ele faz uma ligação eletrolítica, né? E assim sucessivamente. Vocês vão ver isso mais em obras de terra, tá? Se eu for explanar aqui a respeito disso, vão ficar horas e horas falando. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: solo não uniforme, como ler o gráfico e qual é a implicação disso. A implicação disso principal é recalque. Fechou? Muito bem. Deve ter outras implicações para engenharia agronômica, para outras coisas, né? Eu estou falando para estrutura viária, estrutura predial, infraestrutura, tá? Precisamos continuar, porque eu preciso pelo menos mais um vídeo, passar para vocês mais um vídeo ou 2 na aula de hoje. São várias práticas que a gente aborda aqui. E a próxima que a gente vai falar são sobre os limites de Atterberg. São 2 vídeos, o limite inferior e o limite superior, tá? Nós vamos começar com o limite superior, que é o limite de liquidez. O que é esse limite superior? Ah, não, só vou falar de umidade. Olha aí, eu tenho que passar mais 2 vídeos hoje. Vou só relembrar vocês o que é umidade, como é que determina o teor de umidade de um solo. Vocês já devem saber, o teor de umidade é igual à massa da água dividido pela massa do solo, né? Muita atenção aí. Muita gente erra dividindo a massa da água pela massa total. É uma proporção também, mas a proporção em relação ao solo seco. Então, massa da água dividido por massa do solo seco. Vou mostrar para vocês como fazer isso rapidamente no fogareiro e a gente já passa para outra prática. Deixa eu mostrar esse vídeo primeiro. Olá, novamente, professor Cleverton aqui, outra vez no Laboratório de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, para a gente fazer a nossa prática do roteiro número 5, que é a determinação do teor de umidade. Uma consideração antes de começar, de mostrar os materiais, os equipamentos. Essa prática tem o número 5, porém eu posso, no momento da aula síncrona, no momento da apresentação, não sei
quando e onde ela será usada, eu recomendo que ela seja assistida antes das demais, como a segunda ou terceira prática, porque a determinação do teor de umidade faz parte da coleta de resultados das outras práticas. Então, as outras práticas dependem do teor de umidade. E vários índices físicos, a grande maioria da gama dos índices físicos dependem do teor de umidade. Como todas as outras práticas, nós coletamos solo aqui da cidade de Uberaba dentro do campus do laboratório, dentro do campus da universidade aqui em Uberaba. Só que esse solo ele é preparado, ele é peneirado, ele é seco em estufa 24 horas a 105 graus Celsius e para cada experimento, a grande maioria deles, é passado na peneira número 10, na malha de 2 milímetros. Para este experimento propriamente dito, eu quis mostrar como é que o solo se comporta no estado in natura. Nós estamos numa época chuvosa aqui na região e já chove desde ontem, mas essa amostra foi coletada, o laboratório foi começado a ser preparado para a gravação já tem 3 dias. Então, esse solo foi coletado antes da chuva, num período em que a temperatura nessa época do ano oscila entre 25 e 28 graus. A umidade do ambiente é uma umidade em torno de 50%, tá? Nós não estamos numa época muito seca. E esse solo não foi seco em estufa, a gente apartou esse solo natural, tá? Só tiramos pedriscos, pedaços de raiz que havia aqui no meio, só foi feita uma separação, não foi feito não foi peneirado e não foi secado. Ficou ao ar livre por 3 dias esperando para a prática, tá? O que nós temos aqui é o solo, nós vamos precisar de 300 gramas para fazer essa prática. Um recipiente qualquer, tá? Escolhi esse recipiente de porcelana porque o volume que ele compreende é aproximadamente o volume que eu preciso, então não tem sobras, fica mais fácil, inclusive, para filmar. Uma balança de precisão de 1/100 de grama, tá? É uma balança que serve para quase todas as práticas, só as práticas mais robustas que a gente usa outra. E, basicamente, o que nós vamos fazer? Vou colocar 300 gramas exatamente de solo in natura, vou secar, vou ver quanto vai ser a nova massa, uma vez que depois de seca ela perde umidade, né? Ela perde umidade em detrimento da caloria, e aí, com a diferença entre a massa sem água, que é depois de seca, e a massa com teor de umidade natural, a gente consegue determinar em percentual o teor de umidade, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, vou colocar aqui minha tigelinha de porcelana. Ela tem uma massa de 215,97 gramas, 215,97 gramas. Porém, nós temos o recurso aqui de tará. Como ela não vai para o fogo, eu posso deixar esse mesmo recipiente aqui, ó, zerou, e vou considerar apenas o solo, ok? Então, eu vou começar a passar solo para cá. Na hora que estiver perto dos 300 gramas, aí eu pego uma vasilha menor para que eu não exagere aí no solo. Bom, agora deixa eu pegar para uma vasilhinha menor. Ó. ...300 gramas e 5 centésimos de grama. Então, não é esses 5 centésimos que vai inviabilizar a nossa prática. Agora, nós vamos fazer um corte aqui. Eu vou levar para o fogareiro esta amostra para a gente secar e depois determinar de novo a massa dela seca. Até breve.
Beleza. Bom, solo ainda quente, né? Acabou de sair da frigideira, bem quente, suficiente para zerar a água. Eu estou falando, por isso que a balança está variando. Está aqui o mesmo recipiente de porcelana que nós pesamos ela aquela hora. E com muito cuidado, agora eu vou transferir o solo para esse recipiente. Lembrando uma vez que, como ele não foi, ela foi tarada, eu vou transferir aqui embaixo, que fica mais fácil. Lembrando uma vez que ela não foi, esse solo não foi peneirado, então eu tenho partículas mais grossas, mais finas, eu tenho, né, todo tipo de partícula de solo aqui, de areia grossa a silt. Então, eu vou ter que rapar com pincel depois. O processo é um processo que eu faço de maneira bem lenta, justamente por causa dos finos, para não perder muito no ar, né? Fica uma fumaça voando aqui. E a minha intenção é ter a menor perda possível para que o resultado seja o mais fidedigno possível. Agora, olha o jeito que sobra em pó. Esse pó eu vou tirar com o pincel. Faz muita diferença? Não. Dependendo da quantidade, não. Mais uma vez, lembrando, né, que a densidade do solo é maior do que a densidade da água. A água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O solo entre 2,4 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, realmente há necessidade de ter um pouco de carinho aqui na hora de retirar. Pronto. Tem mais um pouquinho aqui. Balança já está tarada, ó, menos 219. Vamos anotar então, você consegue anotar para mim, por favor? 275,85 gramas. Lembrando que o inicial era quanto? 300 gramas. Então, nós tivemos aí uma perda de 4,15, 4 não, né? 24,15 gramas. 24,15 gramas é o quê? É água. Então, se a gente dividir 24,15 gramas por 275,85 gramas, o resultado dessa divisão multiplicado por 100 é o teor de umidade. Tá certo? Beleza? Muito obrigado a vocês. Esse resultado aqui, essa prática eu vou encerrar aqui, eu não vou criar um quadro ou nada disso, porque eu repito, né? Nós tivemos aqui 300 gramas menos 275,85, dá realmente 24,15, 24,15 gramas dividido por 275,85 gramas. Essa é a equação do teor de umidade. Tá certo? Abraço para todos. Até a próxima prática. Ficou claro aí? Ficou claro para vocês como calcular o o teor de umidade, né? Ficou claro aí para todos, né? Imagino que sim. Então, massa de água dividido por massa de solo, tá? Esse é o mais tranquilo, né? Ah, sim. É o mais tranquilo. Mas é porque, assim, é auxiliar, né? Vai auxiliar em todas as práticas. Só tirando as duas primeiras, as demais, todas dependem do teor de umidade. Inclusive a que veremos agora, que é uma prática... Professor, Oi, pois não. desculpa te interromper aí, perdão. Sem Porque problema. eu entrei agora na aula aqui, na hora que eu fui entrar hoje pela manhã,
Eu tive um imprevisto aqui, eu tive que sair com urgência, agora que eu voltei. Essa aula vai ficar gravada? Sim, tanto a primeira quanto essa estão sendo gravadas. Ah, não. Então tá bom, então. Obrigado, viu, professor? Nada. Tá acabando Nada, já, né? por nada. Não, nós já estamos na segunda aula. Ainda vai mais meia hora ainda de aula. Perfeito. Obrigado, Certo? viu? Nada. Bem, nós temos os limites de Atterberg, que são os limites superior e inferiores, superior e inferior, que medem o comportamento do solo ou ele se transformar em uma lama ou ele se transformar num talco, algo quebradiço, por exemplo, igual como é que eu posso explicar? Ah, tá. Imaginem aqueles quadros, por exemplo, do Portinari, da Tarsila do Amaral, que mostram lá o agreste nordestino e aquele chão rachado, né? Chão rachado. O Gonzagão, né? O Gonzagão já cantou isso também, né? Sobre o chão rachado no Nordeste. Aquilo lá é exatamente porque baixou-se demais o teor de umidade desse solo, né? Então, nós temos um limite inferior, o qual, se o teor de umidade passar para baixo daquilo, o solo vai se comportar daquele jeito, vai rachar. E temos um teor de umidade, o qual, se ele passar para cima, um limite, o solo vai se comportar como uma lama, tá? É o que acontece, por exemplo, no Pantanal. Então, nós temos esses dois limites aqui dentro da geografia do Brasil. O Brasil é continental, né? Então, fica fácil de achar, encontrar exemplos dentro do próprio país, não é? Então, o limite, esse comportamento entre esses dois limites, superiores e inferiores, é o chamado de comportamento plástico do solo. É onde o solo mantém suas características comuns e aonde a maioria dos índices físicos são válidos. É como se a gente tivesse... É quase isso mesmo, né? É como se nossas equações, nosso conhecimento físico fosse válido nesse mundo. E o mundo é o mundo do solo, enquanto ele tem uma umidade maior do que o LP e menor do que o LL. Limite de liquidez, limite de plasticidade, tá? Não será possível ver hoje a ULP, nem o final da prática, mas o LL a gente já consegue ver o limite de liquidez, e é o que vocês vão ver agora a partir do aparelho Casagrande, em homenagem a um engenheiro brasileiro, não ao Casão que jogou no Corinthians, aquele maestro da pequena área, mas sim a Casagrande Engenheiro da década de 60. Limite de liquidez. Muito bem. E nós temos muita coisa para ver, por isso que eu estou acelerando. Mas se tiverem dúvidas a qualquer momento, podem parar e perguntar, não fiquem encabulados com isso. Olá, bem-vindos novamente. Novamente eu, professor Cleverton, e nós vamos seguir. Olá, bem-vindos novamente. Novamente eu, professor Cleverton, e nós vamos seguir aqui nas nossas práticas de mecânica dos solos. E essa prática ela é dividida em dois experimentos. Vou começar o primeiro experimento. A prática em si chama-se limites de Atterberg. Para que servem os limites de Atterberg? Para determinar qual é o teor de umidade máximo e mínimo para que o solo se comporte plasticamente, tá? Então, ele consiste no limite de liquidez
e consiste no limite de plasticidade. A primeira prática que nós vamos fazer agora é o limite de liquidez, né? Ou seja, o teor de umidade, o qual, se a gente avançar, o solo se comporta como lama ou tende a se comportar como líquido, tá? Se liquefaz. Então, para esse experimento, nós precisamos de quê? Essa cápsula já havia sido tarada, tá? Então, nós precisamos aqui de 70 gramas de solo. Este solo, 70 gramas, ele foi passado aqui, ó, na peneira 0,42. Então, eu peguei o solo que nós já estávamos utilizando, que foi quartejado, que foi seco, em estufa. Peguei esse solo e passei ele na peneira 0,42. Peneira 0,42, eu fui tirando até eu ter aqui uma quantidade de 70 gramas de solo. Muito bem. Então, 70 gramas de solo passado na peneira. Eu tenho esse aparelho, que é chamado de aparelho Casagrande. Ele é aqui, né, o senhor do teste, é o mais importante aqui do nosso experimento. Leva o nome de um engenheiro brasileiro, né? Então, aparelho Casagrande. Eu tenho aqui um becker com água destilada. A quantidade de água no becker não importa, ela é mais do que suficiente para a gente fazer nosso experimento. E eu tenho aqui pequenas cápsulas, as quais, à medida que o experimento for acontecendo, vocês vão entender, eu vou retirando fragmentos desse solo do aparelho, de dentro da concha do aparelho Casagrande, para determinar o teor de umidade deles. E aí, por celeridade, a gente tem duas maneiras de determinar o teor de umidade, né? Nós temos como determinar na estufa, a 105 graus, por 24 horas, ou então a gente pode usar o fogareiro, que é um processo mais célere, mais rápido. Então, a favor da celeridade, neste caso, nós vamos usar a estufa, tá? Então, o solo está seco, ou deveria estar seco na estufa, é óbvio, né? Eu falei na última prática, mas é óbvio que ele absorve a umidade do ambiente. Casagrande, esse equipamentozinho aqui, ó, é chamado de cinzel. Ele serve para fazer ranhuras na amostra de solo e serve para calibrar a concha. Uma vez que a concha, ó, ela serve para dar golpes contra uma superfície maciça, e esses golpes provocam uma vibração no solo. E essa vibração é que vai fazer com que o solo que eu vou promover uma abertura nele, uma evaginação, que essa abertura se feche, tá? É através da vibração. E a altura do golpe da concha tem que ser calibrada por este cilindro aqui, ó, na ponta do cinzel, tá? Então, se você ver, ó, o cinzel está na altura máxima de queda, encaixa exatamente a concha aqui, ó. Pode ver que a manilha ficou leve. Então, é isso que está acontecendo, tá? Também é necessário uma seringa para eu medir a quantidade de ml, né? Uma vez que o becker aqui, ele tem uma quantidade a mais. Eu não sei se eu falei, mas lembrando que eu tenho água destilada, tá? Muda muita coisa em fazer com água comum, desde que ela não esteja cheia de cloro, não. Mas como a gente está num procedimento prático, específico, dentro de uma academia, da universidade, nós estamos seguindo a risca e usando aí a água destilada. Eu tenho este outro aparato aqui, que ele é chamado de mão de grau. Ele serve para macerar o solo. Eu estou usando aqui, se vocês forem ler o roteiro, vocês vão ver que essa tigelinha que a gente usa, pede-se de porcelana. A gente, por experiência aqui, usa essa emborrachada, que é mais fácil de você trabalhar o solo aqui dentro. E o que eu vou fazer? Vou colocar solo, vou adicionando água, vou homogeneizar o solo com a mão de grau, até que ela estiver num ponto que eu possa colocar no Casagrande. Eu acho que o escopo é esse, e à medida que eu for realizando o procedimento, fica mais simples da gente entender o que está acontecendo, tá? Eu vou narrando para vocês à medida que eu for realizando esse procedimento, tá? Eu sei que quando o plano está aberto não dá para ver a balança, mas num plano fechado, vocês podem ver que essa balança tem tamanha precisão que à medida que eu falo, ela vai variando aqui
mas essa variação é porque eu estou aqui conversando perto dela. Se ela estivesse dentro de uma cúpula, ela estaria mantendo os 70 gramas de solo. Beleza? Então vamos lá. Vou passar esses 70 gramas de solo para a minha... Vou zerar ela aqui. Para a minha vasilha, meu recipiente. E o processo, se você for seguir as medidas laboratoriais, estima-se que entre uma coleta de concha e outra, você incremente aí de 2 a 3% de massa em água. Lembrando que a densidade da água é igual a 1, né? Então, se eu for falar que eu preciso de 1 grama de água, é a mesma coisa que 1 ml de água. Beleza, vamos lá. Como eu tenho aqui 70 gramas, eu sei que por o solo está muito seco, se eu colocar 3%, 3 vezes 7, 21, vai dar 2,1 ml de água, esse teste não vai chegar onde eu quero. Então, apenas da primeira vez, eu vou acrescentar um pouco mais de água na nossa quantidade de solo. Então, vou colocar aqui, vou começar com 5 ml para que não desande. E se for necessitando, eu vou aumentando. Então, para isso da seringa, né? Eu tenho aqui 5 ml. Vou colocar os 5 ml aqui na nossa cápsula e vou mexer. Assim que eu homogeneizar, eu mostro para vocês como é que ele vai ficar. Ó, ele estava muito seco, né? Então, foi pouca quantidade. Mas mesmo assim, vamos lá. Enquanto eu vou mexendo, eu vou falando, o objetivo dessa prática é determinar o teor de umidade referente a um fechamento da nossa cava aqui para 25 golpes. Então, eu vou fazer 5 vezes, 5 repetições do mesmo experimento. Então, por isso que eu vou aumentando a quantidade de água que eu vou colocando nesse solo, tá? Para quê? Para que o número de golpes necessários para fechar seja cada vez menor. Então, o ideal é que eu comece lá perto dos 40 golpes para fechar, vá diminuindo 30, 20, 10, e aí depois, por um processo de interpolação linear mesmo, eu consigo determinar qual o teor de umidade para 25 golpes. Vocês vão entender melhor quando a gente fizer. Eu ainda acho que ele está muito seco. Consegue dar um close, por favor? Ainda acho que ele está muito seco. Então, portanto, eu vou inserir aqui mais 2 ml de água, tá? 2 ml de água. Da onde eu estou tirando esse valor de 2 ml? Prática mesmo. De ver a textura do solo e ver como ele está se comportando. Não se preocupe com essa quantidade de água. Saiba apenas que o recomendado depois do primeiro experimento é que você acrescente de 2 a 3% de massa em quantidade de água. Agora sim, ele já começou a dar uma pega e começou a formar aqui uma espécie de barro, né? Começou a ter coesão. No efeito químico que faz com que o solo grude desse jeito é chamado de coesão. Beleza. Estourou-se. Agora nós vamos colocar esse carinha aqui no nosso aparelho Casagrande. Cadê o que eu preciso para o Casagrande? Aqui, minha espátula. Obrigado. Então, com a espátula, eu vou chegar mais para trás aqui para me facilitar a minha vida. Vou colocar meia concha aqui de solo e vou compactar ele. E fazer um rasgo, uma ranhura, promover uma ranhura no centro dele, como vocês vão ver. Aí nas próximas vezes eu não preciso ficar narrando assim tão detalhadamente o que está acontecendo, né?
Vejam que esse solo ainda está meio seco, ó. Não como ele era, né? Naquele estado in natura dele, com os grãos totalmente dispersos. Aqui eu já consegui que eles tivessem ligação, né, entre eles, ó. Não tem problema esse solo que está caindo fora, ele não vai fazer diferença para nós, pela quantidade que foi colocada aqui. Ó. Ó. Pronto. Agora eu venho para o cinzel e abro uma crosta dentro dele. E ainda termino de fazer uma ranhura. Isso aqui não vai ser possível de vocês observarem. Por conta do close, do fechamento da câmera. Mas eu tenho que fazer uma ranhura de tal modo que eu, daqui de perto, veja o fundo, que eu veja o fundo da concha. E eu vou agora começar a contar o número de golpes que são necessários para que esse solo comece a fechar, tá? Para que feche essas ranhuras. Vamos ver se esse teste vai ser válido, né? Se ele estará maior de 10 ou menor do que 40 golpes para fechamento. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Já passou. Preciso de mais água. Então, só me provou aqui que a quantidade de água que eu preciso é maior do que a que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso daqui, essa quantidade de solo para cá e vou adicionar mais água. Vou pegar essa seringa menor. Vou colocar o que? Mais 3 ml? Mais 3 ml de água, tá? Dividir ali bem onde o solo está mais seco. E vamos lá.
Pronto. Vamos lá de novo. Tem 43 golpes, eu não sei se é possível ver. Ó, ele fechou lá no meio. Deslizou, digamos assim, né? E bem no lugar onde ele fechou, eu vou tirar agora, vamos anotar primeiramente, 43 golpes. Vou tirar uma quantidade de solo, cápsula 1 DLL, vou tarar ela primeiro. E vou tirar uma quantidade de solo para determinar quanto de umidade aqui em percentual eu tenho. Qual é o teor de umidade que está nessa amostra. Então, primeiro eu vou tarar, assim que eu tarar eu coloco a quantidade ali naquela primeira cápsula para levar para o fogareiro e secá-la. Só um minuto que essa balança ela é realmente demorada. Importa a quantidade? Não, não importa. Importa eu saber a massa que ela tem aqui enquanto úmida, depois a massa depois de seca. Então, como eu já tarei a cápsula, o que tem aqui é simplesmente solo mais água, solo úmido. Então, para a primeira cápsula, né, a número 1, nós fechou com 43 golpes. Eu tenho aqui solo mais água, eu tenho, deixa eu parar de variar, 6,67 gramas. Pronto. Isso vai para o fogareiro depois. Volto para cá, coloco mais água, agora eu vou de 3 em 3%. E agora nós vamos repetir esse teste de maneira acelerada, não preciso ficar narrando mais e contar quantos golpes para fechar em cada uma das fases à medida que eu acrescento água. De novo, agora 35 golpes, eu não consigo mais ver o fundo, tá? A parte dourada do fundo. Então, 35 golpes, fechou a segunda. Cápsula 2, 2. Tarou. Bem no ponto que fechou, eu vou tirar um pouquinho para fazer o teste de umidade. Estabilizou em 7,94 gramas.
repete-se o processo. A consistência já vai ficando barrenta, né? Ele vai ficando uma cor bem mais amarronzada, um marrom mais claro, tendendo a um marrom mais claro, ficando uma cor de barro. Que é o que se espera, né? A gente está tentando fazer exatamente isso, né? Fazer ele virar lama, fazer ele virar barro. Esse é o objetivo nosso. Então, nós estamos conseguindo. Trinta golpes, ó, é o que aconteceu com ele. Agora ele fechou mais aqui na frente, né? Deixa eu marcar. Aqui, ó, 30 golpes. Olha o que aconteceu com ele. Fechou aqui na frente. Então, vamos de novo. Esse é o 3. Então, eu tenho 30 golpes. E vamos solo mais água. 3. (5,88 gramas). Lembrando, não interessa se foi mais ou menos que as outras cápsulas, o que interessa é o teor de umidade. Então, não estou preocupado em que a primeira foi 6,67, depois 7,94. Não, não é essa a minha preocupação. Mais 2 ml. Como eu estou com medo de desandar, eu vou colocar 1,5. Porque no começo eu coloquei mais água, né? Então, 1,5 ml. É possível mostrar a consistência? Olha o jeito que ele está ficando já. Todo barroso, né? Então, é isso aqui que está acontecendo quando eu estou colocando mais água. Então, vamos lá. Mais uma vez, fechar aqui o Casagrande, encher a concha e ver como que ele vai se comportar. Já deu para perceber, né, que quanto mais água, a tendência é fechar com menos golpes, né? E isso está se provando aqui na nossa prática. E esse é o objetivo da prática, né? Provar o que a gente fala lá na teoria. Fica bem mais fácil de moldar, ou fica muito mais rápido para moldar.
Eu passo esse último equipamento, esse último cinzel aqui, é para limpar o fundo mesmo, para conseguir enxergar o dourado da concha, né? Que aí fica até mais fácil de observar o fechamento. Ele fica com espaço e a gente observa. Então vamos lá. Ó, dá para observar aqui? Eu parei com 18, fiquei com medo de ter fechado, mas tive certeza, ó. Entre essas duas marcas, ele fechou. Então, paramos com 20 golpes. Então, ó, 4 deu 20 golpes. 4. (6,49 gramas). Aí, à medida que eu falo, vai variando, né? Mas 6,49. Pronto. O último ponto dos 5, voltar e agora colocar mais 2 ml de água. Porque esse ponto não tem problema se ele desandar. Vocês vão entender o porquê na hora dos cálculos. Na verdade, o ideal não é que ele desande, né? Mas eu já tenho um limite superior e um inferior. Agora já ficou de novo difícil de moldar por conta do tanto que ele está mole. Já me dificultou para moldar. Antes estava fácil, rápido. Agora já não tanto assim. Olha o que aconteceu com 12 golpes. Fechou quase todo, né? Não fechou em um ponto igual aquela hora. Fechou quase todo com 12 golpes. Claro, né? Ele está tendendo a ser uma lama, ele vai cada vez suportar menos vibração, né? Um
um pequeno comentário que eu gostaria de fazer, né? Nós aqui utilizamos 70 gramas de solo para fazer esse ensaio. Em muitos laboratórios, eles enchem a colher, a concha toda, né, usando o triplo. E aí, isso há alguma alteração no teste, no ensaio? Não. Em obras de terra, eu não sei especificamente qual vai ser a matéria, agora está havendo uma união de grades aí, né, de currículos, mas o colapso da estrutura de solo por encharcamento, ele tem a ver com a altura da camada, não com o comprimento. Então, quais são as variáveis que implicam aqui no fechamento? É a espessura da camada que está fechando, certo? E a altura da concha para dar o golpe. Por isso que eu não me preocupei em monitorar se estava exatamente na metade, se estava um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas sim sempre delimitar a altura em função da concha. Aí eu sei que eu estava trabalhando sempre com a mesma altura, tá certo? Uma vez que o deslizamento depende, se vocês forem estudar pelo método de taludes infinitos, pelo método de Kuhlmann ou pela teoria do empuxo de Terzaghi, tudo varia em função da altura e da vibração. Bom, então, nossa quinta vez, nossa quinta experimentação, nós fechamos aqui com 12 golpes e, como é de praxe, vamos tarar aqui a cápsula e determinar o teor de umidade deste cara também. Uma vez que você, enquanto aluno, enquanto ela tara aqui, você já pode ir pensando, né? O que tem que acontecer com o teor de umidade? O teor de umidade da primeira tentativa, né? Da primeira vez que nós rodamos o experimento, para a quinta vez que rodou o experimento, o teor de umidade ele tende a subir, ele vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, é algo assim que vocês já devem estar aí na cabeça de vocês confabulando. Zerou. Vamos lá. Fechou em quase todos os lugares, aqui fica fácil tirar, não tem um ponto específico. Lembrando que, eu não sei se eu falei, acredito que sim, mas só para reforçar, o local que você tira para determinar o ponto de umidade é o local aonde fechou, tá? — 10,47 gramas. Beleza. Agora nós vamos encerrar esse pedacinho aqui, dar uma limpada na bancada, levar para o fogareiro e assim que a amostra estiver seca, nós voltamos e pesamos novamente para determinar a massa. Aqui nós temos massa de solo mais água, aí nós teremos massa apenas de solo. E aí a gente consegue determinar o teor de umidade. Beleza? Até agora mesmo. Bom, fomos para o fogareiro, secamos, aproximadamente 15 minutos, né? Nesse intervalo aí nós esperamos. E eu havia pesado somente o solo, né? Porque eu tirei a tara das cápsulas. Então, como eu não considerei as cápsulas, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar. Se eu tivesse pesado solo mais cápsula mais solo mais água, ou seja, cápsula mais solo úmido, eu poderia simplesmente voltar cada uma das cápsulas para a balança e tirar a medição. Como eu não pesei as cápsulas, simplesmente solo mais água, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar, certo? Vou tarar essa cápsula auxiliar para que eu tenha simplesmente a massa do solo. E agora, massa do solo sem água. Então, eu vou ter simplesmente solo. E aí a gente vai poder determinar o teor de umidade. Esperar ela tarar. Ela está quente, é por isso que eu estou pegando com esse pegador, tá? Nós não aguardamos ela esfriar a temperatura ambiente. Como está tarado, 5,68 gramas, essa é a 1.
ela era 6,67, passou para 5,58. 5,68. Eu fico conversando, fica variando. Então, vou jogar isso fora, que não me interessa mais. Vou para 2. Pronto, 2. Não preciso tarar de novo, é a mesma cápsula, né? 6,7. 6,7 gramas. Quatro ponto 82. Cinco ponto 17. Oito ponto 38. Bem, com isso, nós encerramos a parte prática mesmo e agora fica só a parte dos cálculos, né? Onde eu devo determinar o teor de umidade de cada uma dessas amostras. Lembrando que o teor de umidade, a equação do teor de umidade é igual a massa seca dividido pela massa total, ou seja, massa de água mais massa de solo, né? Segunda pesagem dividida pela primeira pesagem, já simplifiquei a vida para todos, e o resultado disso multiplicado por 100. Então a gente vai ter aí um teor de umidade em percentual. O que me interessa é o teor de umidade, que nós não conhecemos, referente a 25 golpes. E aí vocês vão me dizer, mas não houve 25 golpes. E assim, raramente há, né? O que nós tivemos foi 43, 35, 30, 20 e 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teor de umidade do terceiro teste em que fechou com 30 golpes, vou pegar o teor de umidade do quarto teste que fechou com 20 golpes, e eu vou ter um limite superior e inferior. Se eu tenho dois limites e quero determinar um valor intermediário a eles, crendo que nós estamos tratando de uma equação linear, eu posso fazer uma interpolação linear. Para essa interpolação, eu determino x, que é o valor da umidade, que referia-se na estimativa a 25 golpes. Tá certo? Esse é o valor do LL, ou limite de liquidez. Tá certo? Para continuar os limites de Atterberg, lembra que eu falei que era um limite superior e um inferior, né? Nós fizemos o LL, agora nós precisamos do LP. LL é o valor do qual a umidade que faz com que o solo comporte-se como líquido. E agora, qual que é o valor limite ou inicial que faz com que o solo comporte-se como rígido, né, quebradiço? A gente determina através do LP, limite de plasticidade. Vamos arrumar a bancada aqui e vamos passar para o ensaio do LP. Voltei. Muito bem, muito bem. A continuação, aqui não gera gráfico, né?
O LL talvez poderia gerar um gráfico para você fazer interpolação, mas não é necessário, a gente vai usar o recurso algébrico mesmo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não terminou a prática ela é 2 pedaços, né? LL e LP. Não dará tempo da gente ver hoje o LP. Então, na próxima aula, que é sábado que vem, só tem mais esse, né? A gente entra de férias depois. Isso, sábado que vem de manhã, nós assistiremos essa prática, eu concluo ela mostrando os cálculos, a gente vê a determinação da massa real dos solos e a compactação dos solos. Fechou? Aí, nos cálculos, eu abordo mais sobre o limite de liquidez. Mas aqui a questão é interpolar. Pegar e interpolar para 25 golpes. Quem tiver com dificuldade de interpolar, é só me perguntar na próxima aula. Para alguém, essa questão caiu e tem alguma dificuldade, quer, ainda na aula de hoje, falar sobre essa prática, perguntar alguma coisa a respeito dessa prática, ou posso concluí-la na semana que vem com todos os vídeos passados? Para mim tá ok, professor. Eu até errei 2 questões, mas assim, agora eu consegui entender, que eu já tinha feito. Uhum. Fechou. Perfeitamente. Ô Kleber, então para mim também tá tranquilo. Até eu entrei em contato contigo lá pelo AVA, né? Eu rodei naquela questão do D10, né? Em vez de pegar o 90%, eu fui lá e peguei lá em cima direto. Aí eu dancei, né? Mas depois eu te expliquei? Explicou. Se eu tivesse esperado essa aula, né? Mas eu fui correr na frente, dancei. Ou então me chamado antes. Mas não tenho a mínima ideia como é que faz isso. Eu não tinha dúvida, né? Eu fiquei na dúvida agora que eu errei. Falei, pô, por que eu errei? Mas tá bom, de boa. Entendi. Tá certo. Eu acho que eu lembrei do caso, você olhou o percentual, não olhou o retido, olhou como se fosse o passante. Exato. Em vez de pegar lá embaixo os 90%, que é onde passou os 10%, eu fui lá no gráfico lá em cima, tracei lá tal, e tinha resposta no AVA, que já é uma pegadinha mesmo, né? Eu fui seco, aí pronto, dancei. Tá certo. Tá certo. Pessoal, ficamos por aqui então. Quero agradecê-los pela presença, pela paciência. E temos um compromisso sábado que vem. Lembrando, né, que é imperativo que todos participem de pelo menos 75% das aulas para passar. Como nós temos 4 aulas, são 3/4, tá? A chamada de hoje Obrigado, Mariana. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês. O que eu queria dizer a chamada já será feita automaticamente, tá? Beleza? Muito obrigado, um abraço para vocês. Até semana que vem. Falou, valeu, professor.